Hoje, então, dia 23 de outubro de 2016, estamos estudando a Epístola de 1 João. Viu? O irmão está perguntando o que nós estamos estudando mesmo? A Epístola de 1 João. E nós estamos num trecho de 1 João, aonde João ele mostra o que é ser filho de Deus e o que é ser filho do maligno, o que é praticar a obra de justiça e o que é praticar as obras das trevas. Nós estamos aqui num trecho da epístola porque ele quer que nós tenhamos certeza. Ele já foi falado, eu gosto de falar mais vezes. O objetivo de João com a sua epístola é que nós tenhamos certeza. E nós vivemos, a igreja sempre vive tempos perigosos, sempre. Não existe tempo bom para a igreja, humanamente falando. Porque aqui no nosso verso 13, de 1 João capítulo 3, e nós vimos isso na semana passada, Jesus Cristo alertou: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ninguém está desavisado. Ninguém pode falar assim: puxa, eles podiam ter me falado que ser crente é rochedo, é difícil, que ser crente é sofrer oposição. Não, Jesus sempre avisou isso. Ele falou: no mundo tereis aflições. Se chamaram o mestre de Beelzebul, imagina o que eles vão fazer com vocês. E também nós temos uma preciosíssima promessa na palavra de Deus, lá em Timóteo, que fala que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Então você pode escolher: ou você pode levar uma vida de crente frouxa, avacalhada, e fica de bem com o diabo. Aí você combina com o diabo: ó, nem eu mexo com você, nem você mexe comigo, beleza? Eu não vou evangelizar, eu não vou ler Bíblia, eu não vou orar. Tranquilo? Aí o diabo fala: beleza, você fica na sua que eu fico na minha. Mas quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo do Senhor passa a fazer morada, e depois que ele passa a fazer morada, ele começa a nos conduzir a obras de justiça, ele nos começa a conduzir a viver como Cristo viveu. Ele começa a nos dar interesse pela palavra, ele nos começa a nos levar a ter desejo de comunhão com outros que creem como nós cremos, os irmãos. Ele nos leva a querer conversar com Deus, e isso gera hostilidade. Jesus Cristo sofreu oposição, quiseram jogar ele no despenhadeiro, quiseram apedrejar, ofendido de todas as formas, e ele, nós não sendo maiores do que ele, evidentemente ficou essa promessa de que haveria resistência, de que haveria ódio. Por isso o João, relembrando esses assuntos que já foram tratados lá naquela noite fatídica da traição, na noite da ceia, relembrando várias coisas que Cristo falou para todos eles, ele traz aqui na carta, no 3,13. Então você não maravilhe não fica surpreso. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Seria estranho se não odiasse. Seria estranho se todos os nossos parentes concordassem com tudo e achassem que tudo é bacana. Mas nós sabemos que é diferente. Provavelmente cada um de nós aqui, exceto Elaine, já teve oposição da família com relação a essas coisas de ser crente. Então, não é só você não, viu, Elaine? Não é só você não, tá? Aliás, tem um escritor bíblico, agora eu não estou lembrando em que carta que está, que ele fala para a gente não ficar muito espantado com o fato de nós estarmos sob tribulação, não, porque isso está acontecendo com os irmãos do mundo inteiro. Eu acho que está em Pedro. Não estranha que você está sendo perseguido, não. A irmandade espalhada pela terra. A irmandade toda está sofrendo isso. É assim mesmo. É assim que funciona.
E dentro da nossa evolução do entendimento dessa passagem, hoje estamos aqui no versículo 14. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 14. 1 João capítulo 13, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Eu vou ler com os irmãos até o 17. 14, 15, 16 e 17. Que é um contexto mais imediato. Nós sabemos, observem, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí vem agora o versículo menos desconhecido da Bíblia, ao contrário de João 3,16, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Essa é mais difícil. Como dizem nossos irmãos do norte, né? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como já foi falado aqui 998 vezes, eu vou falar mais 997, o João quer que nós tenhamos certeza. Todo o objetivo da carta é para nos dar certeza, é para dar convicções. Por exemplo, você vai lá no 5,13, ele fala, estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. Por quê? Satanás trabalha muito com a desinformação. Quantas vezes a gente já ficou numa fila, quando depois de 40 minutos você chega lá no guichê, não, a sua filha é essa aqui do lado. Então a informação é uma coisa muito importante. Na realidade, o ser humano, ele já teve como moeda o ouro, ele já teve como moeda o sal, vem a palavra salário, ele já teve como moeda o petróleo. Hoje a nossa moeda é a informação. Conhecimento. É o conhecimento. Quem é que me contou? Foi o André, meu filho estava me contando um caso de uma pessoa que estava com problema em alguma máquina, ninguém solucionava. A questão, a importância da informação. E ninguém solucionava a questão. Aí ele resolveu chamar lá quem consertasse, e a pessoa, só hipoteticamente, eu não lembro exatamente o detalhe, cobrou R$200 pelo serviço. Pela importância da máquina que estava fazendo falta, né, a pessoa disse, não, vou pagar R$200, não preciso resolver isso aqui. O rapaz foi lá, o técnico, abriu a máquina, apertou um parafuso, fechou a máquina, R$200. Aí a pessoa falou assim, puxa, mas você vai me cobrar R$200 para apertar um parafuso? Mas eu desconto para você. Eu vou te cobrar R$1 por ter apertado o parafuso. E vou te cobrar R$199 por saber qual parafuso que eu teria que apertar. Você poderia ter ficado aqui a vida inteira e ter até estragado mais o negócio. Mas saber qual parafuso certinho é isso é que custa. É isso aí é que tem valor, a informação. Sim, todo mundo já passou por algo parecido. E eu tô lembrando, quando você começou a falar isso, eu lembrei quando eu tive uma aula de sociologia, que a professora comentou que o conhecimento é instrumento de pressão, de poder. Sim. Por exemplo, a dona de casa que tem uma empregada doméstica, indiretamente ela está o tempo inteiro tratando com uma certa superioridade, até dela saber melhor como que é as coisas, que ela fala com a empregada que tem que ser assim, 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 assim. E a empregada se sente subjugada pelo nível social de saber que a outra sempre sabe mais. Parece uma coisa simples.
Sim. Mas eu já tive experiência no meu trabalho da pessoa falar assim, nossa, só para você escrever isso aí para o juiz, precisa cobrar 3 mil reais. Eu falei, não, então vai lá e escreve. Mas e a preparação que você teve para chegar a esse nível de conhecimento e saber o que colocar ali? Saber o que colocar, para você passar naquela prova, você ter aquela carteira, para você poder entrar na sala do juiz na hora que você quer. É uma série de outras coisas, a pressão que você passa se o juiz negar. E o processo resolve o problema da pessoa naquela hora e depois fica 3 anos todo aquele trâmite dele que você tem que acompanhar toda a intimação com o advogado sem ficar ali, a pessoa não pensa. Uma coisa pode dar estorno por falta de algo que você não sabia, por ignorância. Não, e perde tudo e você é responsável. Sim. Então as pessoas não têm noção das coisas. O conhecimento ele é uma moeda de troca muito grande. Sim, é a moeda mais forte que existe hoje. É a informação, é o conhecimento, é você saber as coisas. Por isso que existiriam várias formas de Deus se comunicar. Na realidade, ele se comunicou de várias formas. A palavra fala isso em Hebreus, que Deus outrora falou de várias formas e de várias maneiras. Mas hoje ele nos fala do Filho, através do Filho e através do Filho. E quem fala do Filho é a palavra revelada, e quem ilumina a palavra revelada é o Espírito. Então Deus, eu penso que ele foi muito sábio em preservar a forma de atuação de Deus poderia ser outra, algo mais sobrenatural, sei lá, algo diferente. Mas ele optou por uma forma de instrução e de condução para os seus filhos, que é essa daqui, que é a forma escrita, que é uma forma trivial, mas muito funcional. E essa forma de transmissão de informação e conhecimento, que é escrita, que é o livro, e que é um livro preciosíssimo, que foi preservado ao longo dos séculos, sobrenaturalmente, para chegar até nós aqui, praticamente intacta, falta uma vírgula aqui, outra colada dos manuscritos originais, mas é uma forma muito efetiva de transmissão de informação e conhecimento. E aqui nós temos as informações mais importantes. Na realidade, tudo que nós precisamos está aqui, pelo menos para essa vida. Tudo que é pertinente, tudo que é necessário, tudo que faz falta para nós, no nosso cotidiano, nós temos instruções precisas aqui para nos dar referência. Eu tive conversando com o irmão Américo aí, uns 2 domingos atrás, onde foi comentado aqui que se nós vivemos momentos de trevas ou penumbras, é por negligência nossa de não nos aproximarmos dessa palavra que nos instrui, porque ela mesma diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Então, se você anda no escuro trupicando por aí, você está sendo negligente em beber disso aqui, porque as informações estão disponibilizadas. O cristianismo está caótico. Você tem essa sensação que o cristianismo, acho que esse irmão aqui tem mais ainda essa sensação, porque eu tenho 35 anos de crente, eu tenho todo mundo deve ter essa sensação, que a coisa era mais bem feita. A coisa era mais, existia mais temor de Deus. A coisa era mais, está me faltando a palavra, era feita de uma forma mais reverente, mais... era feito de uma forma... o cristianismo hoje avacalhou. Era mais ortodoxo. Mais ortodoxo. Era melhor. No caso, a situação está tão assim, triste, que não existe mais aquilo da visão do crente. Igual há uma semana atrás você falou sobre a pessoa que contrata o crente, porque sabe que não vai faltar e tudo. Mas isso é uma exceção. Porque eles não vivem assim com esse temor todo mais. Não existe mais essa reverência, igual você falou. Reverência e referência. E também não existe mais aquela visão do crente como uma pessoa temente a Deus mais. Aquele pessoal. Ainda existe. Não, mas assim... Mas está mais diluído. Eu estou falando assim, em termos de quem não gosta de crente, eles generalizaram de tal forma
que não importa nós aqui, a nossa igreja, não importa, são todas iguais, todas estão querendo roubar, todas estão querendo, porque a gente vê tanta coisa na televisão, de estripulias, disso, daquilo outro, ensinando a palavra de Deus errado, mercadejando a palavra. Pior de tudo. E nós somos vistos como eles. Não adianta a pessoa. Não, claro. Quem passa aqui na porta não pensa assim, não, ali eles estão estudando a palavra de Deus e não estão mercadejando. Não. Quando está pregando aqui o culto, passa alguém na rua e diz, já lá vai o outro. Quando a gente chega na Praça 7, já vem aqueles crentes pedir dinheiro, já vem aqueles crentes falar que tem demônio. Está generalizado. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava resolvendo exatamente uma questão. Antigamente eles sabiam separar, agora não separam não, agora todo mundo é igual. Eu estava resolvendo exatamente uma questão de dinheiro com uma pessoa. Ele me pagando, eu pagando, não sei o quê. Aí chegou uma terceira pessoa que já havia ouvido falar de mim. Porque essa pessoa me estima muito e aprende da palavra comigo e fala, me cita por algum motivo. Aí essa pessoa chegou, essa terceira, ela falou assim, esse aqui é o Carlos, aquela pessoa que eu te falava, o pastor, não sei o quê. Eu falei, beleza, tudo tranquilo, coisa e tal. Aí voltei para o meu assunto com uma pessoa, que era um assunto de dinheiro. Aí no que eu falei assim, não sei o que, dinheiro real, qualquer coisa, cifrão. Aí o outro na memória falou assim, ele é pastor mesmo. Olha lá, eu mal cheguei, o primeiro assunto que eu escuto desse cara que eu já ouvi falar que é pastor, está conversando de dinheiro. Aí nisso já desdobrou para outra lá. Mas pastor igual a dinheiro. Pastor igual a ladrão. É igual político. Tem jeito de você falar assim a pessoa, político, ladrão, desonesto. Tem um monte de palavras que vem junto com essa palavra. Hoje em dia, pastor é pilantra. É um pilantra, é um estelionatário, é uma forma de... é um enganador. Infelizmente, essa visão. Por falta de informação. E como você disse, está todo mundo no mesmo balaio. Dos mais avacalhados até os mais certinhos, com a doutrina toda certa, histórica, beleza, prática, mas não importa, ninguém está considerando mais. Isso é uma coisa que a gente tem que manter em oração, porque isso gera uma aversão social que pode gerar leis contra nós, porque as pessoas, o clima já está assim, entendeu? Então, assim, não está tendo mais aquela separação. Ontem eu vi um negócio na internet geral me mostrou, sobre um político muito importante sendo elogiado por um outro pastor muito importante. E acontece que esse político hoje está preso, então todo mundo usando isso para falar assim, tá vendo? De onde que vem? Eu ouvi falar que o Eduardo Cunha é crente. Você já ouviu falar isso? Eu acho que é o crente mais queimado do país atualmente. Acabou com os evangélicos. Tem uma grande igreja aí, que tem problema em vários canais de televisão. Eu fiquei sabendo recente, o pastor chamou ele na frente, pediu para ele falar, elogiou. Não, elogiou, falou que ele ajudou os pediu oração por ele. Então o que acontece? Colocou todo mundo no mesmo saco. Está todo mundo igual, crente, então. Não, eu que me escandalizo, eu escandalizei com o Cunha, crente. Será? Pelo menos tem um nome, né? Não, mas assim, infelizmente essas coisas são muito ruins para nós. Eu fiquei muito... Jesus falou que vai rolar escândalo, vai. Agora, ai de quem através do mas qual olha só o que acontece. Como é uma pessoa muito influente e que chegou a falar lá na hora que ele ajudou com leis para proteção da igreja, para essas leis mudarem por causa de que ele está preso hoje não custa. Porque o plenário, lá eles podem chegar à conclusão de que aquilo ali está sendo um meio de extorsão financeira com a redução de imposto, a tirada de imposto. Então, assim, é uma coisa que gera uma série de dúvidas na sociedade e que nós estamos à mercê. A gente precisa orar muito. O meu grupo familiar, que eu digo, que eu participo de um grupo familiar, meu sobrinho me incluiu, e eu participo para estar antenado do que está acontecendo na família, mas eu emito muito pouca opinião. A minha oração sempre é de colocar sempre algo que vai afetar para a vida alguém. Mas o tempo inteiro lá,
existe vilipêndio com a pessoa de Deus, com a palavra de Deus, eu tô num grupo com atual o também, crente. assim, E o pessoal ri. Outro dia piadinha, parecia uma coisa muito séria. Uma ex-cunhada minha, já foi esposa do meu irmão, que, entre aspas, desviada, que ela já se pronunciou como crente, mas ficou muito pouco tempo lá e tal. Ela postou lá no grupinho lá, gente, isso é muito sério, olhem aqui, são só 14 segundos, nossas vidas, e fez um discurso imitando o discurso do crente a respeito da seriedade da vida, da importância da palavra de Deus. Então, que você gaste 14 segundos da sua vida só ouvindo essa pregação. Aí você acha que é uma coisa séria, se liga lá o áudiozinho, é um martelo batendo, pá, 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 pá. Uma pregação muito importante. Eles colocam como piada, um prego. Tipo assim, zoando. O pessoal está brincando, achando. Por quê? A falta de seriedade da igreja conduz a sociedade a achar que a coisa realmente não é séria. Tem que orar muito, tem que orar pelas eleições. É um negócio muito sério. Parece que é bom que a gente tem motivo para orar de tudo quanto é jeito. Muito sério. Para quem está perto, para quem é parente, para quem não conhece, para quem está governando. E a palavra-chave aqui nesse versículo 14 é nós sabemos, que nós estamos falando de informação, nós estamos falando de estar ciente das coisas. A igreja, como nós estamos conversando aqui, ela passa por um momento de muita indefinição. Eu já comentei sobre isso aqui. Nós estamos num período da igreja que é caracterizado por aquilo que está na carta que o Senhor enviou para a igreja de Laodiceia, aonde as pessoas não são quentes, as pessoas não são frias, as pessoas são mornas. A mornidão nas Escrituras é um símbolo de indefinição, de algo que não está bem delineado. Não é quente, não é frio. Não é nenhum, mas é os dois. É a situação da igreja. Hoje em dia você olha para a igreja, você olha para os crentes, você não sabe se você não sabe que não é. Ele tem características de quem nunca foi crente, mas ao mesmo tempo ele tem alguns traços, alguns trejeitos, alguns palavreados, alguns comportamentos de crente. A coisa está assim, está indefinida. E eu já falei isso aqui, eu volto a dizer. Daí a importância, eu estou achando muitíssimo oportuno o estudo da carta de 1 João, porque é uma carta muito atual. Ela diz respeito a essa situação de indefinição que o cristianismo se encontra e que exige de cada um de nós uma tomada de postura que se baseie em convicções, em algo que você crê e não abre mão. Se você tiver convicção, a conversinha do outro não vai te seduzir. A pessoa tentar te levar para uma forma de cristianismo misturado aí para esse monte de superstição, porque nós brasileiros, por sermos descendentes de 3 povos muito supersticiosos, né, o português, o índio e o negro, nós, inconscientemente, nós estamos muito cheios de mandinguinhas, de superstiçãozinhas, de pequenos hábitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se você pensar, você vai descobrir algum na sua vida. Nem que seja um jeito de colocar a meia, e por algum motivo, alguma vovó lá, 300 anos atrás, falou que se você calçar a esquerda antes da direita, o seu dia não vai ser bom, qualquer coisa. E a gente vai vivendo esses trecos assim, inconscientemente, sem nem perceber. Até que um dia a palavra te ilumina, você vai mesmo, isso aqui é uma bobeira, eu vou abrir mão disso. Por causa da questão da informação. E o João, eu já falei aqui também, que essa carta, ela é uma carta que ela é muito mal usada, essa epístola de João, ela é muito mal usada, porque ela é usada
em algumas passagens que são tiradas do seu contexto, para defender a necessidade da perseverança do crente, dando manutenção à salvação, né? A questão da instabilidade, da não segurança da salvação. E essas conclusões são tiradas exatamente porque as pessoas não discernem que a carta fala que a epístola fala de dois tipos de pessoas. Ela fala de pessoas que parecem e estão no nosso meio, mas não são, e de pessoas que verdadeiramente são filhos de Deus, são nascidos de novo. Então, no nosso contexto que a gente está olhando, por exemplo, lá no 10, nisto são manifestos os filhos de Deus. Então está falando de manifestação, está falando de visualização pública, está falando de percepção da conduta dela, dele, para avaliação do fruto. Quando você chega, isso foi no versículo 10, quando você chega aqui no versículo 19, e nisto conhecemos que somos da verdade. Inclusive a palavra gnose, gnô, gná, a palavra com GNO no grego, que tem a ver com conhecimento, muitas das variáveis dessa palavra, ela e suas flexões, suas conjugações, seus verbos, suas adjetivações, estão muito presentes nessa carta. Conhecemos, sabemos, para que saibais, o verbo saber, conhecer, tomar conhecimento, ele é muito frequente nessa carta, nessa epístola. Exatamente porque o João quer que nós tenhamos convicções, que nós tenhamos certezas. E aqui no verso 14, ele está falando de uma convicção pessoal. Se ao mesmo tempo a epístola nos instrui a fazer uma cuidadosa avaliação das manifestações de fruto de cada um daqueles que nos rodeiam, para que nós saibamos, tenhamos uma pista da genuidade. Existe a palavra? Do ser genuíno. A genuidade, acho que existe. Da genuidade do novo nascimento daquele irmão, da vida naquele irmão, ou não. Agora, no verso 14, porque no verso 10 está falando de algo que eu vou avaliar publicamente. A pessoa se manifesta como filho de Deus ou como filho do diabo, de acordo com o verso 10. Se ela vive na prática da justiça, isso é um sinal para mim de que ela tudo indica que ela é filho de Deus. Se ela vive na prática do pecado, cujo autor é o diabo, existe uma possibilidade daquela pessoa nem ser nascida de novo, é só um cristão de nome, um cristão nominal. Então, no verso 10, nós temos um critério para avaliação horizontal. Aqui no verso 14, o João está nos dando um critério para autoavaliação. Nós sabemos que já passamos, por quê? O que me dá a autoconsciência, a percepção da genuidade do meu novo nascimento? O que me dá, qual o fator visual, o fator externo, qual o fator comportamental? Sensorial. Oi? Sensorial. Sensorial mesmo, que me dá a convicção de que eu sou nascido de novo. No verso 10 foi dito: nisto são manifestos, o que aponta para um testemunho público, para uma evidenciação externa, praticar ou não a justiça, amar ou não o irmão. Isso vai revelar a presença de vida interior ou não, porque só pode manifestar a vida quem tem o espírito da vida. O nascido de novo ama porque tem em si o espírito de amor que atua e compele a amar de acordo com a ordem da palavra de Deus, que foi repetida por João no capítulo 11, no versículo 11. O mandamento é aquele antigo, que nos amemos uns aos outros. Então, esse mandamento é para todos que se dizem cristãos. Quem tem o espírito vai conseguir amar.
vai conseguir obedecer. Agora eu só estou conversando sobre esse assunto, né, de água, pila em casa, etc. Conversando ontem com a Marluz, aí de vez em quando brota uma pérola assim da conversa. Aí eu estava chegando à seguinte conclusão, que amar como Cristo manda que nós amemos, quando Cristo... É legal que Jesus vai lá no ponto-chave, né? E ele sabe o ponto. Já viu quando você vai no médico assim, que está doendo em algum lugar, aí na hora que o médico fala assim, aqui que ele vai com o dedo ali no lugar, que ele já estudou, já dissecou, ele sabe onde é que está aí, onde é que é o timo. Elaine, aponta o meu timo, cadê o meu timo? Eu sei que eu tenho um timo. Não, aí o paciente onde é que está seu timo, hein, Natan? Aí o paciente fala assim... O time, você sabe, é o timo. É aqui? Por aí? Eu nem sabia. Eu não sei. Nós temos um, eu não sei onde é que está, não. Se eu estiver com dor no timo, eu não sei, que o meu timo é que está doendo. Aí o médico te dá um remedinho e você fala assim, nossa, essa consulta é tão cara só para isso. Não, esse assunto já morreu. Coitado do médico, né? Ele vai ali no lugar preciso, o médico. Eu acho maior barato, eu gosto do Espírito Santo, eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus, eu gosto da palavra, porque a coisa sempre é Por isso que precisa. fala, né, que é mais eficaz do que a espada. Né? É mais cortante que a espada de 2 mil. É altamente dissecante. Inclusive você está citando essa passagem aí, de Hebreus 4:12, onde fala que a palavra de Deus é viva. Não é? Que a palavra de Deus é viva. E tem um outro lugar onde fala que é viva, eu não sabia, eu descobri recente, que aqui em Hebreus fala, né, que a palavra de Deus é viva. E lá em 1 Pedro 1:23 também fala que a palavra de Deus é viva, eu nunca tinha observado. Que fala assim, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive. E é permanente, eu nunca tinha percebido. 1 Pedro 1:23, se não me engano. 1 Pedro. É bom a gente fazer uns linkinhos assim de uma passagem com a outra. 1:23, 1 Pedro 1:23. Onde eu estava vendo aí, não sei o que, o timo o rico, o jovem rico, ele chega lá para Jesus. Seria ótimo. Se achando, né? Não, ele está quase se achando no nível de Jesus. Ele já chega assim, e aí, meu chegado, nós dois, os salvadores do mundo, né? Eu e você e eu, né? Porque eu cumpro tudo. Eu cumpro os mandamentos tudo. Jesus falou, bom mestre, e aí? Bom, não, bom. Todo mundo conhece a passagem, bom mestre, etc. Bom é um que é Deus. E aí tal, você não está muito longe, não, mas como é que eu faço para acabar de chegar? O negócio é que cumprir os mandamentos, amar a Deus, amar o Pai, eu já faço isso tudo. E os outros, não matar na dor, eu faço tudo também. Já matei os 613 mandamentos, arrebento com todo mundo. Aí Jesus falou, ele está se achando. Ele está achando que está... Só te resta uma coisa. Aí Jesus vai lá naquele ponto. Ele podia ter falado qualquer coisa. Podia ter pedido a camisa do Palmeiras dele. Podia ter pedido qualquer coisa. A mãe, a mulher, o irmão. Acho que ele daria. Já que é para ir correr do céu, eu sacrifico o meu Isaac aqui, não tem problema. Mas ele pediu. Ele foi lá naquele ponto, que era o ponto mais sensível da pessoa. Beleza, você quer ser completo, você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Venha ser pé rapado como eu. Né? Eu que não tenho um travesseiro para dormir. Aí o rapaz falou, pediu demais, porque ele era dono de muitas riquezas. Normalmente, quando Deus nos dá uma informação, como essa aqui que nós vamos comprar, nós já estamos no nós sabemos, já progredindo. Quando Deus faz você saber de alguma coisa, depois vem também uma proposta, aquele dedinho lá no lugar que dói. Né?
E o que ele vai pedir está logo ali na frente, ó, no 16. Acho que não vai dar tempo de chegar hoje, mas é dar a vida pelo irmão. O dar a vida pelo irmão, eu comentei aqui umas 3 semanas atrás, isso chega a ser literal, realmente. Isso pode chegar a ser literal. De Deus, realmente, fala assim, Carlos, eu quero que você morra pela Elaine. Sei lá, eu dei um exemplo aqui muito idiota, mas só assim. Pode chegar realmente, pode acontecer de literalmente o Espírito Santo te pedir mesmo a vida física em favor de uma outra pessoa. Eu comentei aqui que isso muito provavelmente é muito raro, e eu não me lembro se isso já aconteceu. Não me lembro de ter lido a respeito disso acontecer. Literalmente, dar a vida assim, física pelo outro. Pesquisei e descobri que já aconteceu. Eu vou citar aqui. Mas o contexto, que o contexto do verso 16 é o verso 17. Nisto conhecemos o amor. Se Jesus tivesse só ficado assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, tchau, viu gente? Estou subindo para o céu. Tchau, eu te amo. Revoar, vai todo mundo para o inferno. Você fica sabendo realmente o que é amor. Você tem conhecimento, você se apropria, você vê que é uma informação vaga, rifle, né? Nisto conhecemos o amor. Eu fiquei sabendo agora o que é amor. Como? Ah lá, aquele moço lá morreu no meu lugar. Esse gesto prático de Jesus Cristo ir lá até o fim. Ele até falou, se for, Deus, faz isso, se tiver jeito de não beber, eu prefiro. Não, vai ter que beber. Então eu bebo. Bebo até o fim. Ele sabia da dureza que era rocha demais o que ele ia enfrentar. Mas ele foi e provou. Porque eu tive lendo que o amor, ágape, ele não é fruto de emoção, ele não é fruto de um raciocínio, ele é fruto de uma decisão. Uma decisão que eu resolvi tomar, custe o que custar. E sempre tem custo. A ágape nunca é de graça. Jesus falou, não, eu estou com tanta dó desse pessoal, vou morrer por eles. Não foi por causa... Tinha emoção, evidentemente. Mas não era por causa da emoção que ele tomou aquela atitude. Não foi por causa de um raciocínio. Foi por causa de uma decisão que ele tomou. Eu vou morrer, não importa qual preço. Permita-me todo esse pensamento. Oi? Permita-me o pensamento. Permita-me falar Sim. do pensamento. Estamos aqui para isso, para compartilhar os pensamentos. Da nossa capacidade, às vezes é difícil dar interpretação correta nas coisas de Deus, por causa da nossa linguagem popular que nos acostumamos. Mas aquela decisão dele não foi simplesmente um produto da sua própria natureza que produziu. Ele permitiu que Jesus se tornasse como Cristo. Então, quando a pessoa permite, como Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, então não tem mais problema. Eu estava fora, permite falar mais algumas 2 palavras, não desse assunto, mas dentro do assunto estudado. Nós estamos estudando a respeito das igrejas, assim falando, porque está aí o assunto. Comunhão nas igrejas. O motivo é um só. Primeiro que é o pecado, né? Mas é o homem. É o seguinte, vamos colocar isso como se fosse um desenho. O Senhor Jesus disse assim, eu sou a cabeça, você é o corpo. Então eu sou membro do corpo de Cristo e ele é a cabeça. O que é que acontece? Jesus então tem uma igreja, ele tem um povo, né, que
se une em torno dele. E ele é que conduz os nossos, nos instrui dentro daquilo que Deus permite que entendamos, pelo Espírito Santo, a palavra. Então, a igreja de Cristo é eclésia, já viu? Uns dizem eclésia, outra eclesia. Eu não sei se é grego ou é hebraico? É grego. É grego, né? É que Caléu. Então, o que é uma reunião de um grupo de pessoas que se separa para estudar um assunto. Então, essa igreja, ela vai ser muito poderosa, porque se Cristo é a cabeça. João 15 fala sobre isso, com muita bem explicado. Efésios também fala. Então, se a igreja de Cristo permanecesse como igreja de Cristo, ainda que houvesse certas dificuldades, mas seria vencido fácil, por causa da unidade do corpo de Cristo. Mas o corpo de Jesus, as pessoas falam nele, creem nele, permite que fale o nome dele, permite que anuncie, mas ela tornou-se em religião. É o tal religar lá do Charlati, religar o povo, religar o que está desligado, ligar de novo. Então, transformou-se em algo segundo a nossa possibilidade. Eu vou te destruir aqui, você vai religar com a minha instrução. Só que não é isso. É pelo Espírito de Deus. E as igrejas às vezes querem pegar as pessoas e instruí-los e levá-los a seguir a Jesus. E não é isso. É a palavra de Deus. É que tem que, como diz, ouvir pela palavra e não ouvir a palavra. Ouvir a palavra é algo, mas ouvir pela palavra é outra. Quando, por exemplo, eu ouvi essa palavra, entra no ouvido sanudo. Mas quando a palavra me fala, eu vai na minha alma. Então está se acontecendo que se ouve muito a palavra e pouco se ouve a palavra. Na verdade, quando você estuda essa passagem que ele está citando de Romanos 10, 9 e 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando você vai no grego, não é apenas ouvir, batendo um martelo, a bigorna e não sei o quê, é ouvir compreendendo. É a diferença do É ouvir, porque quando você vai lá na palavra do semeador, o passarinho rouba a palavra de quem não entendeu. Então, é como eu ouço a palavra, mas eu ouço o que ele está dizendo a mim. Não está dizendo ao irmão. Aquela palavra está dizendo a mim. Agora eu recebê-la. Pessoal. Entende? Então, nós estamos com um desvio muito grande. É porque isso aí, vocês que eu falo, você está vendo aí o mundo, né? Mas é a degeneração do caráter cristão é que vai se formando grupos de todo tipo de espécie, então não está se preparando. Deus tem o seu escolhido. No meio dessa confusão toda que nós estamos aqui, e está sob controle, que ele sabia que Deus ia ficar assim. salvando, vem lá um fala errado, ele aceita Jesus, o outro fala certo, ele aceita Jesus, e Jesus vai tendo paciência, dizer, coitado, eu já sei que ele está com dificuldade mesmo. Porque se alguém quiser uma igreja no dia de hoje, de Jesus Cristo, como diz a Bíblia, não vai encontrar. Por quê? Porque primeiro é que precisa ter uma igreja, ter um grupo de pessoas, não é meia dúzia, nem uma dúzia, nem um lá no Japão, outro no Brasil. Tem a igreja local, né? Sim. Para que ela tenha desenvolvimento. E essa igreja, orientada dentro da palavra, pelo Espírito Santo, conforme diz a palavra, é uma igreja poderosa. Mas logo, primeiro é que não vão aceitar. O senhor sabe assim que o senhor está ensinando aí? O senhor está trabalhando mais quase como se tivesse aqui um grupo de pessoas, como se eu fosse inteligente, né? Que fosse estudar teologia, explicando. O senhor não está pegando a palavra
e fazendo da palavra explicando a palavra. O Senhor está explicando o valor, porque ela veio para que não haja essa confusão, mas não está aplicando a palavra direto assim, você tem que ser isso. Não, está dizendo, diz assim, agora eu tenho que entender. Mas porque existe esse código umbilical de um sistema, e de outro. Esse é o estudo mais profundo, mais técnico, mais verdade é muito superficial. Não, mas esse relativamente ele é mais profundo. Ele está encaminhado aí, entende? Então, se o senhor encontrar 10 cristãos assim da rua e fizer essa pergunta a respeito, se o crente pega, o crente a salvação é eterna, e essa semente não morre, eu acho que se encontrar um, tá bom. 9 Está de bom tamanho, né? está de bom tamanho. Por quê? Porque ele raciocina o entendimento natural da carne e julga como a carne julga. Mas ele não permite que o Espírito testifique dentro dele a grandeza do Deus vivo. Não, ele não permite. Entende? Ele pode dar o que no ano, não tem. 10 vezes no ano, mas não tem coragem de estudar e chorar. Dizer, Deus, o Senhor é Deus. Eu quero, Senhor, como Paulo pôde dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Uma vez eu falei isso com um pastor, recebi uma crítica tremenda. É verdade. Eu estava com ele no carro, e quando eu falei, pastor, feliz foi Paulo, porque pode dizer com aquele entusiasmo que eu tinha, era novo, isso foi em 1955, mais ou menos. Isso Lá no passado. E eu estava no bolsinho dele, falei, pastor, e que Paulo feliz, eu estava até muito feliz, né, que eu era inocente, né? Aí, hoje eu não sou mais. Então, eu falei, que felicidade! E aí eu citei a palavra de Paulo. Isso foi para Paulo. Isso não existe mais, isso não é para nós. Se você entrar essa passagem foi para fulano, você rasga quase a Bíblia inteira. Esse pastor é poliglota, esse pastor tinha muita gente, esse pastor era um grande líder da denominação, muitos se curvavam para ele aprender dele, ele conhecia tudo quanto também. E podia adotar esse costume, né? Todo mundo chegar e essa dentro do carro. Eu fui, puxei e falei, meu Deus, não está nem valendo viver sem crente mais, não vou alcançar nada. Mas só fechando o raciocínio. Diante de Deus, hein, irmão? Agora estou dizendo essa, mas eu poderia citar muitas outras. Com certeza. Dentro da Bíblia que dizem sem rodar muito, até os meninos ali sabem que o negócio é mais ou menos assim. Entende? Sem ter participado e ido tanto atrás dessas coisas como o senhor já foi, eu já fui. Agora eu falo com o irmão, busque um grupo fiel à palavra para se eu comungar com ele e formar um grupo. Vai ser difícil, mas tem. Que a gente também não pode se achar igual o Elias, que passou uma última bolacha, né? Só sobrou no final, tem mais por aí. Mas está espalhado. Está espalhado. Como tem que ser, ué. Aí que se ficar todo mundo junto, não salva o resto. Aí é que acontece, por esse espalhado que ele está aí, Deus tem os seus fiéis em lugares que às vezes a gente julga. Aquele ali está lá, mas ele estava gemendo. Ele está lá naquela igreja. É isso que eu pensei quando eu vi. Ele está gemendo. Porque eu falei, nossa, tanta gente maravilhosa, temente a Deus dentro daquele grupo de igreja, e acontece uma coisa dessa que vai generalizar todo mundo vai achar que é igual e não é, porque tem pessoas tementes a Deus ali, que servem a Deus. Mas ainda bem, acho que em Malaquias é que está dito que o Senhor é que sabe, eu sei quem é meu, quem não é. Deus sabe quem é dele, quem não é. A diferença do bom para o que não presta, então deixa que eu que vou o senhor, ele não sai da igreja porque ele não quer sair por circunstâncias, porque ele não vai achar outra. Também Deus quer Entende? Vai ser igual. Então ele ele permanece ali, mas ele continua firme no propósito, na atitude, dentro de si mesmo. Vai, canta, faz tudo, mas quantas vezes desejava
que naquele momento que ele foi na igreja, não tivesse aquela festividade, mas tivesse o louvor a Deus, simples, maravilhoso. Não precisava estar alguém batendo cabeça, outra pessoa pulando, dançando, outra pessoa virando de cabeça para baixo. Não, ele queria lá, é Cristo, mas ele está ali. Ah, meu Deus, até quando? Aí vem um pregador, prega, melhor, ele diz, graças a Deus conheceu. Mas eu estou dizendo isso, pode prestar atenção que é verdade. Quando eu frequentava algumas igrejas, encontrei alguns irmãos pedindo a Deus que aparecesse. Entende? Fala comigo particularmente, irmão, eu tenho vontade que ele tenha. Para aparecer como assim? Alguém para simplesmente crente. ensinar, não ficar aquela coisa, Ah, entendi. As pessoas que realmente estão buscando a Deus estão dentro de igrejas que... Por quê, irmão? Damos graças a Deus, porque aqui se prega a palavra. Entende? Não faz sermão. Ah, não, se fosse um manual do pastor Geraldo, eu não ia frequentar aquilo. Entende? Porque eu confesso Células, que pastor. a palavra para mim é tudo. Fora da palavra eu escuto, só não obedeço. Eu também estou. Não, eu nem escuto. Eu não estou perdendo mais meu tempo. Não, mas a gente tem que escutar, não esquecer surdo, né? O tempo que eu podia estar estudando um versículo, eu não gasto com outra coisa de jeito nenhum. Mas é só fechar no raciocínio aqui, na semana que vem, nós vamos ver que o contexto do versículo 16, do dar a vida pelos irmãos, está no 17. E o 17 mostra que esse dar a vida, muitas vezes, não é dar a vida assim, fisicamente. Que eu estava falando, só para terminar aquele raciocínio, pastor, eu estava falando porque você falar assim, de uma forma, como é que eu escrevi aqui, de uma forma utópica, idealista, né? Não, eu daria a minha vida, eu daria, uma forma assim utópica, né? Eu seria capaz. É um compromisso distante, pouco real, né? Aí o João, então, ele vai no versículo 17 e fala, beleza, já que você está disposto a dar até a vida, enfia a mão no bolso aí e ajuda o seu irmão. É igual Jesus fez lá com aquele rico. Aí ele vai no ponto nevrálgico, vai no lugar onde dói. Ah, você daria até a vida, né, velho? Então dá pelo menos uns 2.000 conto aí pro cara que ele está precisando. Não, senhor, mas também não é assim, não. Dá a vida, mas dá o dinheiro, dá meu tempo, né? Aí o bicho vai pegar, porque o compromisso se torna presente, urgente. A urgência da coisa, né? Aí você vê que era vazia, se é vazia ou não essa disposição. Já que você daria até a vida, ele vai dar o dinheiro facinho também. Mas se ele amarra uma coisa menor, é porque a maior ele não estava realmente ali, só queria aparecer. Eu sei que está acabando, mas Não, já acabou. Depois você vai entrar também no fato do morrer a cada dia. Sim. Né? Porque a cada momento, por exemplo, você morre um desejo. Dia após dia morro. Você tem um desejo, está acontecendo alguma coisa, aí chega algum irmão com necessidade, não, tudo bem, pode ficar aqui para você. E era alguma coisa, já aconteceu isso, alguma coisa que você está esperando, nossa, E pesquisei na história. Toma, porque você vai morrer com aquela pessoa. E pesquisei na história, já aconteceu realmente de irmão morrer mesmo, fisicamente. Eu vou citar aqui quando. E é isso, é você perceber que você tem esse amor para dar, a ponto de realmente até dar sua vida, ou o seu dinheiro, ou o seu tempo, é que te dá essa convicção interior. Você fica sabendo de você, para você mesmo, que você nasceu de novo, que você consegue amar. Se você consegue amar, você tem um espírito. Se você tem um espírito, você nasceu de novo. Amém? Podemos orar? Posso orar?